paz do Senhor. Eu quero deixar uma reflexão para você hoje sobre a calúnia, baseado no livro de Gênesis, no capítulo 39, falando da história de José na casa de Potifar. A primeira fase da vida de José, você conhece? Era o filho mais novo, querido, e houve o problema ali com os irmãos dele, venderam ele, os ismaelitas compraram, chegaram no Egito e negociaram. Totalmente normal o comércio de escravos nessa época aqui. Porém, Potifar comprou esse moço e levou para a sua casa. Como José era um moço inocente, a Bíblia diz que o Senhor era com ele, Deus tinha um propósito na vida desse moço, ainda que estivesse acontecendo tudo isso na vida dele. E quando ele chega na casa de Potifar, a Bíblia diz que a casa de Potifar prosperou por causa de José. Só que interessante, vamos analisar alguns pontos. Versículo 6. A última parte diz assim: José era formoso de aparência e formoso à vista. Essa é a sua característica física, um rapaz bonito de aparência. Versículo 7. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo e entregou tudo em minha mão. Ninguém é maior do que eu nessa casa. Porém, a ti, que és a sua mulher, me vedou. Como pecaria eu contra Deus? Ou seja, ele não aceitou, e lógico que ele fez a coisa certa, respeitando a mulher do seu senhor. Porém, vamos analisar alguns pontos. Essa mulher, não sei se era apenas uma cobiça natural ou se ela se apaixonou por ele, diz a história que a mulher de Potifar era uma mulher muito bonita, já que ele era alguém influente no reino e poderia escolher uma das mulheres mais bonitas. Esse é um ponto. Outro ponto, ela foi rejeitada por ele. Você sabe que algumas pessoas não sabem lidar com a rejeição. Ela olhou para ele, ele é um escravo, um servo, ela era a senhora, ele deveria fazer o que ela queria. Ele não agiu assim. Ele agiu por princípio, respeito a Deus e temor. Por causa da rejeição, essa mulher vai trazer uma perturbação na vida de José. O que ela faz? Ela se lança sobre ele, e a Bíblia diz que ele fugiu, está na sequência dos versículos, e ela ficou com a capa dele. Ele perde a capa, mas ele não se entrega ao pecado e aos desejos dessa mulher. Quando ela se viu com a capa na mão, poxa, eu tenho que me livrar dessa situação. Começou a chamar os outros empregados e disse o seguinte: ei, esse moço tentou abusar de mim. Essa acusação é gravíssima. Quando o marido chega em casa, e isso está no capítulo ou no versículo 19, diz assim: aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras da sua mulher, dizendo o que tinha acontecido, conforme essas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. Claro, ele ficou com muita raiva. Poxa, trouxe alguém aqui para trabalhar e tentou abusar sexualmente da minha mulher? Claro que ele ficou com raiva. A reação de Potifar é natural. O problema aqui é o caráter da mulher de Potifar. Primeiro, investiu sexualmente contra José. Segundo, foi rejeitada. Terceiro, por não saber lidar com a rejeição, mentiu contra ele. Qual foi a consequência desse ato? Ele foi parar na prisão. Claro que a Bíblia diz que Deus era com ele. Lá na prisão ele se tornou o líder de todos os moços que estavam lá presos. Mas não importa. Ele teve que passar por esse processo por causa de uma mentira. É isso que eu quero pensar com você. Qual a necessidade de uma pessoa caluniar alguém? Qual a necessidade de uma pessoa mentir e dizer fulano fez o que na verdade fulano não fez? O objetivo é prejudicar,
O objetivo é esconder, como nesse caso aqui, a verdadeira intenção e a verdadeira atitude. É não tomar para si a responsabilidade do ato e tentar jogar sobre alguém algo que a pessoa não fez. E aí o boato corre. Ah, fulano fez tal coisa, fulano falou tal coisa, fulano tentou fazer tal coisa. E aí vem a rejeição das pessoas, vem a dúvida das pessoas. Poxa, fulano fez isso mesmo? Mas parecia uma pessoa honesta, parecia uma pessoa decente. E ali primeiro vem a calúnia, que é dizer, afirmar que a pessoa fez o que ela não fez. Segundo, vem a difamação, que é a propagação da mentira. E a mentira vai passando de pessoa para pessoa, de família para família, e vai gerando a dúvida. Alguns acreditam cegamente já no que aconteceu, outros ficam em dúvida. Vamos olhar agora para José. Como que ele lida com toda essa situação? Algumas pessoas se sentem injustiçadas, o que é totalmente natural. Algumas pessoas se sentem envergonhadas. Algumas pessoas nunca vão saber lidar com uma situação dessa aqui. Mas sabe o que é lindo no meio de toda essa história? É o agir de Deus. Quando nós pregamos que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, santo, amoroso, justo, isso não é fanatismo religioso. Deus existe e ele age assim com aqueles que foram injustiçados. Como Deus irá agir na vida de José? O tempo se passa, tem aquele fato dos sonhos, tanto do padeiro quanto do copeiro. José interpreta os sonhos e acontece exatamente como eles haviam sonhado. Um morre, o outro vive. Aí o tempo se passa e o rei tem o sonho das vacas gordas e magras e assim por diante, e ele precisa de alguém. Aí é que José será lembrado. Poxa, na prisão existe alguém que interpreta sonhos. Por que demorou tanto? Não parece uma injustiça? Poxa, fica tanto tempo preso. Gente, é uma injustiça. Só que nós não podemos esquecer de que Deus está agindo na situação. Durante esse processo, José está amadurecendo, crescendo. Onde? Se ele está preso? Interiormente. Crescimento interior, raiz, ninguém pode tirar de nós. E só abrindo um parênteses aqui, sabe como que as árvores criam raízes? Além do seu desenvolvimento natural, como que elas se firmam na terra? Conforme os ventos vão batendo e as árvores vão se movimentando por causa dos ventos, as suas raízes vão se aprofundando e vão mantendo essa árvore em pé. José está crescendo, não por fora, mas por dentro. E esse é o segredo da vitória. Confiar em Deus, não na bonança. Confiar em Deus nos tempos de tribulação, de dor, de opressão, de injustiça, de acusação. E a Bíblia deixa claro que é para a gente se alegrar quando for injustiçado, injuriado e humilhado por causa da justiça. Por causa da justiça. Porque se nós devermos, Deus não age ao nosso favor. Agora, se nós formos injustiçados, pode ter certeza que Deus vai agir quando? No tempo dele. Aqui tem outro ponto. O tempo de Deus é diferente do nosso, tá? Se a gente não compreender o tempo de Deus, a gente não suporta as provações. O que acontece? Chega o dia em que Deus age na história, José é tirado do cárcere, ele é levado para se apresentar ao rei. Ele passa por um processo de banho, cortar a barba, se arrumar, até porque os egípcios eram muito nessa área de limpeza, de higiene, de pelos no corpo, principalmente os sacerdotes. Você vê aquelas pessoas sem cabelo, sem pelos. Eles eram muito cuidadosos nessa área. Isso é cultural. Mas José se cuida, se arruma e vai à presença do rei. Interpreta os sonhos, porque a interpretação não é de José. Aqui está o segredo. A interpretação é do Espírito Santo, é de Deus. E é Deus quem capacitou José para esse momento. Final da história. José é colocado como o segundo do rei. Ou seja, a primeira palavra do rei, o vice-faraó, vamos dizer assim, José.
Foi colocado um anel no seu dedo, a evidência de quem ele era, e agora ele começa a trabalhar e ele começa a projetar a prosperidade e o futuro dos egípcios e de todos os povos, porque Deus havia mostrado que viria uma grande seca e isso aconteceu. Então ele começa a projetar celeiros, armazenamento de cereal, e ali ele desenvolve um grande projeto que Deus colocou na mão dele. Vamos voltar um pouquinho na história. Se ele não tivesse passado por tudo isso, será que ele teria essa maturidade, essa sabedoria? Interessante que por mais que foi dolorido e sofrido, mas esses anos que ele passou, amadureceram ele, prepararam ele para esse momento. Porque não existe nada pior do que colocar uma pessoa num posto que ela não está preparada espiritualmente e mentalmente para que ela possa fazer a coisa certa. E ele está preparado. Os anos de choro, de saudade, de sofrimento, de humilhação, de afronta, de mentira contra ele, prepararam ele interiormente para salvar uma nação e os povos circunvizinhos. E eu encerro dizendo para você o seguinte: Deus abençoou a vida dele, ele teve esposa, ele teve filhos, ele reconquistou a sua família, porque toda a família de José tem todo aquele trajeto ali dos irmãos, né, do reencontro. Ele reencontra o pai, toda a família tem aquele encontro lindo. E eu encerro dizendo para você o seguinte: a mulher de Potifar, a menos que ela tenha morrido, porque a história não nos diz o que aconteceu, mas se ela está viva, e eu acredito que está, porque Deus trabalha com os infiéis também, agora a sua sobrevivência está nas mãos de quem? De José. Não se engane, as pessoas que mentem, as pessoas que tentam prejudicar alguém, elas terão, como diz a Bíblia, a sua justa retribuição. Por que eu estou falando sobre isso? Primeiro, porque o Espírito Santo me dirigiu nesse tema. Segundo, se você está passando por uma situação que você se encaixa nisso que eu falei, não se desespere. Agora tem um detalhe, mantenha a tua integridade. Porque Deus é onisciente, onipotente e onipresente. E Ele está com você. Não importa se te humilharam, se te escorraçaram, se mentiram contra você, mexeram na tua moral, porque o diabo faz assim. Quando ele não consegue destruir alguém moralmente, ele tenta desmoralizar. Isso é estratégia satânica. E aí a estratégia que nasce no coração de Satanás precisa de uma mente perversa ou desocupada para desenvolver o projeto. Só que as mãos do Todo-Poderoso mantêm o seu projeto de preservação da vida, de salvação e de reconhecimento daqueles que são fiéis ao Senhor, independente das circunstâncias. Mantenha a tua integridade, o tempo vai se passar, Deus pelejará por você e toda essa dor que você está passando hoje se transformará em um lindo testemunho para a honra e a glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.